Jesus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, no meditar dessa palavra, Pai. Nós aqui estamos, meu Deus, para sermos dirigidos pela tua santa palavra. Nós precisamos na nossa vida do Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é aquele que tem os valores corretos e só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tu viestes para dar vida e vida em abundância. E é isso que nós buscamos, Deus, a plenitude do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. E eu peço que o Senhor então nos abençoe neste sentido, em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas 4, eu vou ler dos versículos 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Aleluia. Até aqui, irmãos, glórias a Deus. Irmãos, existem muitas coisas que a gente não entende e muitas que são realmente difíceis de entender. Porém, se elas estão na palavra de Deus, elas estão corretas, certas, e nós precisamos viver a palavra do Senhor. Nós vimos aqui que Jesus, sendo tentado pelo diabo, ele respondeu a todas as tentações, citando a palavra de Deus e dizendo: aqui, olha, está escrito. Ou então, foi dito pelo Pai. A saída, para mim e para você, é o Senhor Jesus. É Deus e é a palavra de Deus. Quando nós falamos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele aqui, Ele está sendo tentado na sua natureza humana, porque este é um dos grandes mistérios, a encarnação do Senhor Jesus, o qual, se tornando homem, ser humano, Ele de forma alguma deixou de ser Deus. Em Jesus, as duas naturezas se fundem, a natureza divina e a natureza humana. A gente, quando estuda na teologia, a gente diz que Jesus foi 100% homem e também 100% Deus, obviamente limitado em algumas coisas por causa da encarnação, como por exemplo a sua onipresença. Ele não podia estar, porque fisicamente em todos os lugares, mas ele nunca deixou de ser Deus. Porém, aqui nós estamos vendo Jesus na sua porção humana,
Porque Deus é espírito e Ele não pode ser tentado. Porque a tentação é algo inerente à carne humana. E é aqui então que o diabo ele começa a tentar Jesus Cristo. Jesus tenta ele aqui no seu físico. Você está com fome? Ué, você não é tão poderoso? Filho de Deus? Fala para as pedras se transformarem em pão. E Jesus responde: mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. Também aqui na segunda tentação, o diabo trabalha na sua cobiça, mostra todos os reinos da terra, toda a autoridade e diz: olha, eu posso te dar tudo isso aí, ó, mas você tem que se prostrar diante de mim e me adorar. Ele diz: mas está escrito que só a Deus prestarás culto. Aí o diabo vai pegar mais pesado ainda, e ele vai trabalhar na espiritualidade de Jesus, citando as escrituras sagradas. E ele diz: olha, está aqui, ó, atira-te abaixo, até instigando Jesus ao suicídio, porque a palavra diz que os teus anjos te guardarão e sustentarão nas tuas mãos. Mas aí Jesus, ele diz: mas o Senhor também disse para não tentarás o Senhor, o teu Deus, né? E aí então diz, meus irmãos, que passadas que foram as tentações de toda sorte. Aqui nós vimos relatado essas 3 tentações, mas o diabo continuou tentando. Diz que em todas as áreas, de toda sorte, o Senhor Jesus foi tentado. Mas aqui se cumpre a palavra: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ou melhor, submeta-se a Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Foi o que o Senhor Jesus fez aqui. Mas veja bem, como é que Jesus venceu as tentações? E aqui está relatado, meus irmãos, para que eu e você, homens, seres humanos, homens e mulheres, em toda a sua natureza humana, como Jesus, como que nós vamos vencer? Porque nós somos tentados todos os dias, amém? Todos os dias, em todas as áreas nós somos tentados. Somos tentados na cobiça, somos tentados na espiritualidade, somos tentados no físico. E como eu disse hoje de manhã aqui, o diabo, ele só quer retirar de nós o pior de nós. Ele quer retirar de dentro de cada um de nós o pior de nós. E nós vemos aqui Jesus, né, não aos moldes de Adão, que tentado num lindo jardim, ele sucumbiu. Jesus tentado num deserto perigoso, Jesus venceu as tentações, aleluia. Adão falhou no jardim, mas Jesus venceu no deserto, no jardim, no monte, em todos os lugares. E ele disse assim para mim e para você: no mundo vocês terão aflições, mas olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele mostra então que nós precisamos mirar nele, conhecer Adão, saber que nós temos as nossas deficiências, que nós temos as nossas fraquezas, mas a palavra do Senhor diz: olhai firmemente para Adão. Não, olhai firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aleluia. A nossa vitória não está em Adão, a nossa vitória está em Jesus Cristo, em Jesus, aleluia. E ele venceu aqui, meus irmãos, sem usar nenhum poder sobrenatural. Ele não venceu aqui usando nenhum dom espiritual. Ele venceu aqui, sabe por quê? Por causa do relacionamento que Jesus mostra com o Espírito Santo. Nós precisamos sempre, eu sempre falo para você, ler a palavra de Deus é como garimpar.
É como garimpar. O garimpeiro, ele tem aquele montão de terra na frente dele, ou então aquele rio enorme na frente dele, e ele está procurando coisas muito pequenininhas. Uma pedrinha desse tamanho, né? Que é ali que está o valor. Tira um caminhão de terra, 10 caminhões de terra, e encontra uma pepitinha de ouro desse tamanho. A gente tem que procurar as pepitas na palavra do Senhor. E aqui está falando do relacionamento, o grande relacionamento que Jesus mantém com o Espírito Santo, ou mantinha com o Espírito Santo, enquanto andou sobre nós. O versículo 1 diz aqui, Jesus, o que está escrito aí? Cheio do quê? Do Espírito Santo. Jesus, ele venceu porque, em primeiro lugar, ele vivia cheio do Espírito Santo. Cheio significa completo, preenchido. Em outros lugares na Bíblia, a palavra cheio do Espírito Santo é traduzido como perfeito. Perfeito é estar cheio até o limite. E a palavra de Deus diz assim, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Cheio até o limite do Espírito Santo. Porque é o seguinte, meu irmão, aonde houver um espaço vazio, você pode ter certeza que o diabo vai querer tomar aquele lugar, né? Veja bem, meus irmãos, o pastor Diego, ele estava falando do oleiro aqui, não sei se você reparou, né? Que ele falou aqui, acho que na oração, do oleiro. Eu sou o oleiro e faço um vaso novo, certo? O vaso, ele é oco por dentro, não é verdade? Só que a palavra de Deus diz que Deus nos fez vaso e não sino. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo de número 13. Eu posso ter todos os dons da terra, mas se eu não tiver amor, eu serei como o símbolo. O sino e o símbolo. O sino e o símbolo. Que ressoa e retine. Ele só faz barulho, mas ele é oco. Mas o sino foi feito para ser oco. Porque um sino cheio não faz barulho. Mas eu e você não fomos feitos para sermos ocos. Nós fomos feitos para sermos preenchidos. Amém? E aonde não há um preenchimento, ele está cheio de ar. E a palavra de Deus diz que o diabo é o príncipe das potestades, exatamente do ar. Então, ele vai querer tomar lugar na sua vida. Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, preenchido com o Espírito Santo. Não tinha lugar para mais nada na vida do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando, irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo, somos capacitados com muitas habilidades e nós recebemos a autoridade da parte de Deus. Quando o diabo diz aqui, olha, eu tenho autoridade, ele estava completamente pirado, porque toda autoridade pertence ao Senhor. E ninguém recebe autoridade se do alto não for dada. Até para o diabo tentar Jó, teve que ter autorização do Senhor. Aqui também teve autorização de Deus para tentar ao Senhor, a Jesus. Então, meus irmãos, o negócio é o seguinte, viver cheio do Espírito Santo nos capacita. Nós olhamos aqui Atos 2:4, diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Cheio, capacitação. Quando nós começamos a ficar cheios do Espírito Santo, nós começamos a receber capacitações do Espírito Santo para que nós possamos vencer, servir, adorar e viver uma vida de plenitude.
Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia! Você quer ter uma vida de plenitude, uma vida de abundância? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Atos 4:8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Opa. Espera um pouquinho, vamos achar uma pérola aqui. Quem era Pedro? Galileu. A gente gosta de chamar Pedro de um brucutu, né? Ele era um brucutuzão. Lembra-se que os galileus eram considerados pessoas iletradas, analfabetos, pessoas burras, chucras, né? E de repente, nós vemos aqui Pedro se levantando com toda a autoridade diante de quem? Do Supremo Tribunal Federal da época, do Sinédrio. Discursando para Marco Aurélio, para Gilmar Mendes, discursando para Carmen Lúcia. Hein? Senhores, autoridades e líderes do povo. Olha que autoridade. Por quê? Porque aqui diz que ele estava cheio do Espírito Santo. O brucutu, cheio do Espírito Santo. Meu irmão, eu queria ser um brucutuzão desse. Não é? Capacitações, autoridade. E de Barnabé, então, falando em Atos 11:24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé, irmãos. Barnabé, um levita de Chipre, cheio do Espírito Santo, diz que ele era um homem bom e de fé. Nada mais, nada menos aquele que foi quem levantou o apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento. Paulo foi enviado para a Arábia, fica 3 anos lá, e se não fosse Barnabé, ele ficaria esquecido lá. Mas Barnabé foi lá e busca ele, e diz que através de Barnabé, muitas pessoas eram acrescentadas ao Senhor. Por quê? Cheio do Espírito Santo. Também aqui o último exemplo que quero dar, quando da instituição dos diáconos, em Atos 6:3, diz assim Pedro: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só, tem que ser cheio. Tem que ser cheio. Temos que estar cheios do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Nós não podemos deixar nenhum espaço vazio para que o diabo, ele entre ali e queira azedar o caldo, queira atrapalhar, jogar areia no nosso feijão, que ele queira tomar o lugar que não é dele. Você sabia que você é de Jesus? Amém? Se você entregou a sua vida a Jesus, você pertence a Ele. E nós não podemos deixar que o inimigo toque nas nossas vidas, ou pior, que ele queira colocar alguma coisa nas nossas vidas. Tem um provérbio chinês que diz assim, olha, provérbio chinês, você não pode proibir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode proibir que eles façam ninho na sua cabeça. Bom provérbio. Não é verdade? Nós não podemos proibir que as tentações cheguem em nós, mas nós podemos proibi-las de tomarem conta das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cheio. Nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. E nós não só precisamos, como nós podemos, irmãos. Nós às vezes achamos que essas coisas não são para nós. Isso foi para Paulo, isso foi para João, Tiago, Moisés, o Moisésão, o Joãozão, João Batista.
Ah, mas eu não. É sim, você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela disse que Elias era igualzinho a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. Mas ele venceu. Por quê? Porque era outro cabra cheio do Espírito Santo. Aleluia! Então, meu irmão, tem até um ditado popular. Já que eu citei um provérbio chinês, vamos citar um ditado popular também. Cabeça vazia, oficina do diabo, né? A gente é bom de provérbio e de ditado popular. De Bíblia, mais ou menos. Mas é bom. É bom também, e é verdade, porque oficina vazia, cabeça vazia é oficina do diabo. Oficina vazia é que faliu, é que o proprietário faliu, né? O cara não era bom não. Então, meu irmão, é isso aí. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Isso é para mim e é para você, sim. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós tomamos algumas decisões, meus irmãos, que nós precisamos lutar por elas. Sabe, a gente toma muitas decisões na vida. Às vezes você tomou uma decisão na tua vida de ser um médico, ser uma médica. Glória a Deus por isso. Mas você vai ter que lutar. Vai ter que fazer 10 anos de faculdade, com residência, com especializações, estudar sempre. Aleluia. Decidi ser pastor, vou ter que lutar. Vai fazer seminário, vai fazer faculdade de teologia, pós-graduação, nunca pode parar de estudar. Vamos lá, bênção. Eu decidi, você decidiu ser cristão. Decidimos ser cristãos. Vamos lutar, irmãos. Vamos lutar para sermos cristãos, né? Porque essa foi a maior decisão que eu tomei na minha vida, que os médicos cristãos tomaram. A maior decisão não foi fazer medicina, foi serem cristãos. Porque, meus irmãos, grandes pessoas que fizeram diferença na face da terra foram médicos, advogados, mas grande parte deles eram cristãos também. Se nós olharmos as maiores universidades da terra, porque gostam de dizer que os crentes são ignorantes. Olha as maiores universidades da terra: Mackenzie, da Igreja Presbiteriana, Oxford, também é de confissão cristã. Nós olhamos aí, Olivet nos Estados Unidos, é Nazarena. Nós olhamos outras, são universidades cristãs. Nós somos loucos, isso nós somos. Nós somos loucos, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas do mundo, né? Então eu quero ser louco, esse louco, né? Mas eu sou louco por Jesus. E você também, amém, querido? Mas nós precisamos ser cheios. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, né? Eu não estou dizendo bitolado, gente. Não, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é completamente diferente de ser bitolado. Porque a maioria dos crentes bitolados, eles estão cheios do capeta. Crente bitolado é carnal pra caramba. Tá? Né? São aqueles que transformam a igreja no lugar mais chato da terra. É verdade. Não é verdade? Tem uns caras que conseguem, né? Transforma a igreja no lugar chato que dói. Mas aquela pessoa cheia do Espírito Santo, Jesus era chato? Nada. Jesus era ruim? Não. Cara bom. Jesus era ignorante? Não. Sentado com 12 anos dando aula para os PhDs, gente. Cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Meu papai, João Batista. A palavra de Deus diz que estava predito para João Batista. Se você for ler o Evangelho de Lucas, quando fala do seu pai, Zacarias, diz que ele foi, já era escolhido para ser cheio do Espírito Santo. Da onde? Desde o ventre materno. Com 6 meses de idade, encontra Maria com a sua prima Isabel, 2 barrigudonas assim, ó. Não que nem eu, assim, eu estou mais ou menos para os 2 meses, 3 meses.
Mas elas, as duas com o barrigão assim, ó. Na hora que Maria chega perto de Isabel, diz que João Batista no ventre de Isabel, opa, cultão pentecostal, ficou cheio do Espírito Santo, oh glória! E eu e você, vamos ser também, vamos pagar o preço, vamos lutar, amém meus irmãos, vamos ser bons médicos, bons advogados, vamos ser bons no que for da nossa área de profissão, de formação, mas acima de tudo, sejamos bons cristãos, em nome do Senhor Jesus. Faremos essa diferença, porque afinal de contas, nós tomamos uma decisão. Tomamos uma decisão que a Bíblia nos ensina, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora neste corpo, vivo pela fé naquele que me salvou e se entregou por mim. Aleluia! Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. A segunda pepita está aqui ainda no versículo 1, e diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Cheio, mas guiado pelo mesmo Espírito. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Guiado. Essa palavra guiado significa influenciado, impelido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Quem tem que exercer influência em nós? O Espírito Santo. Nós hoje somos muito influenciados. Nós não podemos ser influenciáveis, mas nós somos muito influenciados. Há uma batalha pelo domínio da nossa mente, que é uma coisa monstruosa. É verdade. Você entra nas redes sociais, Facebook, entra no Instagram, no WhatsApp. Se você for fazer uma estatística do que você recebe, né, você pode ver que muita coisa é bobagem. E muita coisa é uma influência nefasta sobre as nossas vidas. É verdade. Estava conversando com a irmã Lenita, aqui subindo, aqui conversando, falando do nome da minha esposa, que o nome dela e tudo mais, que foi influenciado por novelas da época, né? Tem novelas que passam aí, por exemplo, em que o artista principal, o protagonista, a Carminha, por exemplo. Aí vai ter um monte de Carminha, não é? Que influencia essas coisas. Mas antigamente, meus irmãos, vamos dizer uma grande verdade, né? As novelas da época, novela de rádio, não tinha essas papagaiadas que tem hoje. Hoje é só homossexualismo, é adultério, é isso, é aquilo. Antigamente tinha valores. Antigamente existiam valores que eram mais respeitados. Hoje não. Hoje, já no ventre, já querem dizer, o sexo é indefinido. Vai decidir quando... vai decidir o capeta. Meu filho nasceu homem e a minha filha é mulher. E muda isso para ver. Risco a faca. Amém? Não entra nessa bobagem não, meu irmão. Né? Defenda a sua família, em nome do Senhor Jesus, é teu campo de lentilhas. Glória a Deus. Influências. Hoje querem influenciar seus filhos. Querem influenciar meus filhos, Gilbertão. Não podemos deixar. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo. É mais ou menos como pegar Uber. Antigamente, a gente pegava táxi, né? Porque tinha dinheiro, né? Passava lá o carrinho amarelo, táxi! Você entrava, para onde você vai? Eu falava, eu vou para tal lugar. Bandeira 2 e ia. Hoje você entra no Uber, você não fala para onde você vai.
O cara já sabe. No aplicativo lá, ele já recebeu. Você entra, você não precisa nem falar com o cara. Né? Senta lá e é guiado por ele. É assim, meu irmão, a vida de um crente. Põe na mão do Espírito Santo e deixa ele te guiar. Deixa ele te influenciar. Deixa ele te levar para onde ele quer te levar. Porque eu sei aonde o Espírito Santo quer te levar. Você sabe? Eu sei. Para o céu. Para o céu. Aleluia. E a viagem é boa. Você sabia que a viagem para o céu é boa? Porque se você for ler a palavra de Deus, diz que Jesus veio para nivelar os caminhos escabrosos. Opa, sabe o que ali significa? Ai, que coisa linda! Diz que ele veio para nivelar os caminhos escabrosos, aterrar os vales, nivelar os outeiros. Nós temos no Brasil um departamento chamado DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Qual é o objetivo desse departamento? Ele sai pelas estradas e vê um buraco lá, ele deveria, né? Tapar o buraco, deixar lisinho, né? Você já andou naquela autopista que não tem buraco? Oh, coisa boa, hein? É perigoso até dormir. Você já andou nas autopistas da Espanha, né? Coisa boa lá? Vai embora. Diz que Jesus veio para tirar todos os buracos do nosso caminho, quer dizer que não tem saculejo para o céu, não! O caminho, a viagem é boa, mas quem tem que guiar é o Espírito Santo. Amém? Não deixa ninguém influenciar a tua mente, não. Não deixa não, irmão. Nós precisamos entender uma coisa, uma outra coisa, meu irmão. Nós precisamos saber discernir o bom do ruim. Discernir o bom do ruim. Na minha época, eu sou da década de 60, 1960. Eu não sei quanto do irmão Tranquilino, que também é de 60, não. Quanto? De 50, né? 1858, né? Não, ele é de 1800. Brincadeira, irmão. Ô irmão, eu te chamo de velho, mas nós quase temos a mesma idade. Bom, tudo bem. Na nossa época, a nossa educação para os nossos pais, o negócio era o seguinte, a gente era meio trancadão numa bolha. Não falava de alguns assuntos. Sexo? Que tá doido falar um troço desse? Hein? Tinha uns negócios que, é a pior loucura, né? Porque a gente aprendia. Mas aprendia na rua. Né? Mas era a mentalidade da época. Não dá para a gente fazer isso. Não dá. Porque hoje os nossos filhos têm um smartphone na mão. E a gente não sabe o que está chegando ali. Vem de tudo quanto é porcaria. Eu tenho que ensinar a saber separar o joio do trigo. Separar o bom do ruim. Nós precisamos fazer. Por quê? Porque isso é uma influência. E a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo. E ensinar os nossos filhos a também serem influenciados pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu preciso ser uma palavra de Deus aberta para os meus filhos. E você também. Jesus, irmãos, ele diz aqui, em Mateus 22:16. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas ser influenciado por ninguém. Ó, que coisa. Jesus venceu as tentações, porque além de estar cheio do Espírito Santo, era dirigido pelo Espírito Santo. Ele não se deixava ser influenciado por ninguém. Cheio, dirigido pelo Espírito Santo.
Mas ainda tem, irmãos, aqui uma terceira pepita no versículo de número 14. Então, diz aqui no versículo 14, Jesus, no poder do Espírito Santo. Olha aqui, começa cheio, guiado, e vai terminar dizendo que Jesus, cheio e guiado, ele ia no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui, no poder do Espírito Santo, significa na virtude da essência do Espírito Santo. Ele, cheio e dirigido pelo Espírito Santo, ele vivia na virtude da essência do Espírito Santo. Irmãos, tem uma coisa muito maravilhosa. Jesus, quando ele esvaziou-se da sua glória e ele toma forma humana, Deus fez Jesus igual a nós, seres humanos. Mas em Cristo Jesus, Deus quer nos fazer iguais a Ele, a Jesus. Diz o apóstolo Pedro que nós somos coparticipantes da natureza divina. Jesus teve que ser feito homem para morrer por mim e por você. E quando eu entreguei a minha vida, eu estou sendo transformado igual a Ele. E você também. Na virtude da essência do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que coisa, que coisa. Ele quer me fazer igual a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, desse poder em cada um de nós. Uma certa vez, o grupo de louvor pode até chegar aqui à frente, irmãos. Uma certa vez, Thalita, você me faz um favor? Está acabando, está estourando o meu... Está bom ainda o meu microfone? Ah, tá bom, então deixa, Thalita, nada. Certa vez, Jesus estava no caminho. Chegou um pai, chamado Jairo, e pediu para ele assim: minha filha está morrendo. Minha filha está morrendo, vai lá. E ele está ali no meio da multidão, né? Sendo comprimido pela multidão. E de repente chega uma mulher, que nós conhecemos muito bem essa história, uma mulher que fazia 12 anos, ela tinha um fluxo hemorrágico de 12 anos. E aquilo, além de todos os problemas e transtornos da vida dela, acabou com a vida financeira dela, acabou com tudo. Mas uma coisa não acabou. Um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela creu nesse Jesus. Eu me lembro quando o pastor Davi pregou aqui, que de repente as pessoas começavam a ouvir sobre Jesus. E aquela mulher ouviu sobre Jesus e ela decidiu chegar-se a Jesus. Ela era uma mulher, gente, impura pela lei, porque ela estava com um fluxo de sangue. E ela vem por trás, toda trêmula. E ela consegue forças, não sei como, para ir abrindo caminho em direção a Jesus. Ah, eu sei sim, foi no Espírito Santo, obrigado, meu Deus. E ela vai abrindo caminho, e de repente, meus irmãos, está ela e Jesus. Jesus de costas para ela. E ela chega e toca na orla das suas vestes, na sua capa. Um toque imperceptível. Imperceptível. Tanto que Jesus, ele fala, alguém me tocou. Para tudo. Não, pode continuar. Alguém me tocou. E aí, os discípulos falam, Jesus, endoidou? Está todo mundo te comprimindo aí, o Senhor fala que alguém te tocou? Porque eles não estavam entendendo. Mas ele disse assim, olha, em Lucas 8:46, contudo Jesus insistiu,
alguém me tocou. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, a essência da natureza do Espírito Santo que estava em Jesus foi transferido para aquela mulher. E naquele momento aquela mulher foi curada do seu flagelo. De tudo aquilo, meus irmãos, que flagelava aquela mulher, ela foi curada. Mas ela não foi só curada de um fluxo hemorrágico de 12 anos no seu corpo. Ela foi curada na sua dignidade humana. Ela foi curada no seu valor como ser humano. Ela foi curada em todos os seus traumas, em todas as suas dificuldades. Por quê? Porque ela foi no poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados, meus irmãos, para sermos vitoriosos. Aleluia! Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos indo pelos caminhos corretos das nossas vidas. Mas quando nós vamos também no poder do Espírito Santo, nós somos curados de tudo aquilo que a humanidade infligiu na nossa alma. Porque o Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus, é infinitamente maior do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em cada um de nós. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Aleluia! Então fique de pé, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. E eu quero dizer um negócio para você. O Senhor te chamou para ser cheia, dirigida e no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E é assim, meus irmãos, que nós vamos vencer. É assim que nós vamos viver. É assim, meus irmãos, que o Senhor Jesus tem as coisas preparadas para você, em nome do Senhor Jesus. É para você, Miriam, é para você, José, é para você, Ângela, pastor Diego. Não é só para Elias, Abraão, Isaac e Jacó. É para todos quantos entregaram a sua vida ao Cordeiro do Senhor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eu quero orar com você depois disso. Quero orar com você. O Espírito Santo quer ministrar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, com esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, Aleluia. segura. Tua alma está segura em Jesus. Creia isso. Sabe Em Cristo. Tua alma está firme. Cristo firme está. E se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas
mas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão E o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Rei. Olha, eu quero falar um negócio aqui para você, igreja do Deus vivo e verdadeiro. Ele é rei sobre o mar, ele é rei sobre os rios, ele é rei sobre a terra, sobre os céus, sobre os principados e potestades. Ele é o rei, ele é o rei. E ele está voltando para buscar a sua amada igreja. E a sua amada igreja é você, Vivi, é cada um de nós que aqui estamos, cheios da esperança da glória, cheios do Espírito Santo, dirigidos e no poder daquele que ninguém pode, porque ele é infinitamente maior do que tudo que pensamos, pedimos, ou até mesmo aquilo que a nossa vã filosofia pode pensar. Ele é rei, ele é rei, ele é o teu rei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. minha alma. Sabe bem, Sabes bem que em Cristo firme está. é verdade. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pois sei que és Deus. Você pode descansar, meu irmão. Aleluia. Nós podemos descansar nas mãos deste que fez os céus e a terra e tudo que nela existe. Ele é o dono de todas as coisas e Ele quer ser o dono da tua vida também. A palavra de Deus, ela diz que se com os teus lábios confessares que Jesus é o teu Senhor e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele quer te salvar e Ele quer te salvar hoje. Talvez essa noite você entrou aqui ou está assistindo aí na sua casa, onde quer que você esteja, esse culto aqui, e você está ouvindo Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que essa noite aqui você não gostaria de entregar sua vida a Jesus? Reconhecer que Ele te salva e Ele quer te conduzir pela vida de uma maneira plena. Você quer entregar sua vida a Jesus? Alguém aqui nessa noite pode dizer: olha, eu decidi, eu vou entregar minha vida a Jesus. Alguém gostaria? Levante sua mão. Se alguém quer entregar a vida a Jesus. Ok, muito bem. Se aí na sua casa você quer entregar sua vida a Jesus, esse é o momento. Você pode entregar sua vida a Jesus. Mas eu quero falar agora com você, meu irmão.
O Senhor te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer você de volta. Olha, o Espírito Santo está falando isso no meu coração. Você já andou muito longe de mim, meu filho. Eu quero você de volta, agora comigo. Volta para o barco. A tempestade está muito grande, você está afundando nesse mar que você está indo sozinho. Eu quero te colocar no barco para fazer bonança na tua vida. Quem quer voltar para os caminhos do Senhor? Estava fraca, um pouco distante, e o Senhor te trouxe essa noite aqui para isso. Quem é? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém quer voltar para esse barco? Levanta sua mão, faz assim, ó. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Ai, o Espírito Santo está queimando aqui, ó. Está falando, ó, eu trouxe de volta para mim. Quem seria? Mais alguém? Levanta sua mão, faz assim, ó. Se o teu coração está queimando, mas tem alguma coisa te segurando, é o momento de você vencer, porque você vai no poder do Espírito Santo. Fala assim, é comigo que o Espírito Santo está falando. Mais alguém quer voltar para os caminhos do Senhor, voltar para esse barco? Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ainda estou para dizer para você que o Espírito Santo de Deus está me falando de mais alguém. Tem um anjo assim, ó, em cima do camarada, ó. Quer voltar? Jesus está te chamando. Vinde a mim. Volta, filho meu, em nome de Jesus. Vamos lá, ainda há uma chance. Quer voltar? Levanta a tua mão, em nome de Jesus. Vou voltar agora para o Senhor Jesus. Não? Ok, eu tenho certeza que eu não estou enganado, mas Deus está te chamando. Deus está te chamando em nome de Jesus, amém? Porque Ele te ama, porque Ele te ama. Mas em nome de Jesus, vamos dar uma linda salva de palmas, porque o Senhor é vitorioso, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Eu quero orar com você, meu irmão. Quero orar com você, minha irmã. Pode continuar fazendo um barulho santo, fica mais gostoso. Ai, olha que bênção. Quero orar com você, meu irmão, com você, minha irmã, que hoje, nessa noite, se decidiu. Eu vou voltar para esse barco. Estava tão ruim afundando. Quero orar com você. Você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa em Cristo Jesus. E você que está tocado aí e que não conseguiu levantar a mão, ainda há tempo, hein? Na hora que você quiser, você levanta a sua mão em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Curva a tua fronte agora, eu quero orar com você. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Senhor. Digno de glórias, de honra, de poder e de majestade, Senhor. Nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. E eu aqui, Senhor, nessa noite, Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus das vitórias. E aqui, meu Deus, a tua igreja sai vitoriosa nessa noite, porque nós ouvimos a tua palavra, nós fomos tocados pelo teu Santo Espírito, e nós queremos viver, meu Pai, cheios, dirigidos e no poder do teu Santo Espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, Pai, que estavam tanto quanto enfraquecidas, receberam, Senhor, essa noite uma porção da tua glória, e estão aqui, Pai, dizendo, eu te amo e quero ficar na tua presença. Fortalece os meus irmãos, fortalece as minhas irmãs, que no nome santo e precioso do Senhor Jesus, Pai, nós possamos, Pai, estarmos sendo cada dia mais trabalhados e fortalecidos no poder do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ainda de olhos fechados, de
face baixada na presença do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez apelar aqui. O Senhor está te chamando de volta, porque Ele está dizendo que você é muito precioso, foi muito precioso, muito usado ali na casa do Senhor. E Ele está te esperando, como o pai do filho pródigo, naquela estrada, olhando para ver quando o filho voltaria. Talvez seja hoje, talvez, não sei. Quer voltar? É com você? Você quer voltar hoje? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Decide voltar aos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, então. Vamos então, irmãos, adorar o Senhor e depois vou dar a bênção final. Minha alma está segura em Ti. Sabes Ver. Aleluia. Que em Cristo vem. Em Cristo você fica firme. Se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, tu és Deus, Senhor. Olha, você, meu irmão, minha irmã, que decidiu nessa noite, fica firme no Senhor. As lutas, elas acontecem, elas virão na tua vida. Você viu aqui essa noite que Jesus lutou, foi difícil, mas Ele venceu no poder do Espírito Santo de Deus. Você é uma vitoriosa, minha querida. Você é um vitorioso, meu irmão. Em Cristo Jesus, vocês vão vencer. Você vai vencer, amado irmão querido, em nome de Jesus. Fica firme, vale a pena, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Se quiser espalmar as mãos aos céus, fechar seus olhos, curvar sua fronte, fique à vontade. Pai de eterna graça, poder e maravilhas, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. E diante de Ti, meu Deus, eu quero colocar essa Tua santa igreja, Pai. Quero pedir em nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Jesus, eleva os Teus olhos sobre a Tua santa igreja, Pai, e enche-nos, Pai, com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua misericórdia. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Uma boa semana. Que você seja cheio, guiado e vá no poder do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe. Beijo no coração. Oh, glória.